Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham por essa live no sábado à noite, conversando um pouco sobre a liturgia do domingo. Estamos aqui nos preparando para entrar na nossa live. Está um pouco difícil acertar a internet, porque o sinal está fraco, mas vamos aguardar aí ver se o sinal se firma. Muito bem, parece que agora nós entramos no ar. É uma alegria nós nos encontrarmos mais uma vez para essa reflexão sempre importante, que é a reflexão de cada domingo. Porque a igreja coloca em cada domingo, na liturgia de cada domingo, a igreja coloca uma série de reflexões muito importantes para nós fazermos. Especialmente agora que nós estamos no período da Páscoa, estamos no quarto domingo da Páscoa, não é quarto domingo depois da Páscoa, é quarto domingo da Páscoa, que vai até a festa da ascensão de Jesus ao céu. Então a igreja coloca temas que estão relacionados ainda com a Páscoa, com a redenção que o Cristo nos conquistou com a sua morte, com o seu sangue. E hoje a igreja coloca para nós a figura do bom pastor. Aquele capítulo 10 do Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta como o bom pastor. É isso que então nós queremos meditar nesta noite, ok? Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, porque sem isso a gente não consegue fazer nada de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesta noite. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas e possamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Nossa Senhora a sua proteção materna, a sua intercessão materna nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José glorioso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Elisângela, Euridice, Sérgio, Rita, Rosenilda, Francisca, Rosinalva, uma alegria estar em contato com vocês todos para a nossa reflexão de hoje, nesse quarto domingo de Páscoa. É o domingo do bom pastor, que significa o quê? O que a igreja quer nos mostrar nesse domingo? Qual é o foco da reflexão? Jesus tem um amor universal a todos. Ele é o bom pastor de todos, dos judeus, não judeus, ele veio para salvar tudo. Por isso ele manda os apóstolos, ide pelo mundo inteiro. E a igreja cumpre esse mandato. Que coisa bonita, a igreja cumpre esse mandato. Com luta, com dificuldade, com martírio, a igreja vai em frente. Jesus quer salvar a todos. Ele é o bom pastor, não é o mercenário que abandona as ovelhas na hora do perigo. Não, ele quer salvar a todos. E a outra mensagem que, então a igreja coloca isso, só nele há salvação. Não tem. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Os outros vêm para roubar, matar e destruir. Só em Cristo há salvação. E a igreja coloca ainda para nós, que precisamos tomar cuidado com os falsos pastores. Jesus é o bom pastor, é o verdadeiro pastor. Então esse é o núcleo da reflexão de hoje. Cristo, o bom pastor, que quer salvar toda a humanidade. Ele quer mostrar o seu amor universal a todos os homens. Só nele há salvação. Temos que tomar cuidado com os falsos pastores. Bem, a primeira leitura, que é tirada dos Atos dos Apóstolos, mostra
é exatamente São Paulo levando Cristo para todos. Né? Atos 13, versículo 14, depois de 43 até 52. Né? Diz que naqueles dias, São Paulo e São Barnabé, eles partiram da cidade de Perge, que hoje é uma cidade ali na Turquia, chegaram a Antioquia da Psídia, outra cidade da Turquia. Paulo saía sempre de Antioquia e fez ali 4 viagens apostólicas, né, até chegar em Roma. Bom, entrando na sinagoga, num dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Pessoas que seguiram o judaísmo, não necessariamente judeus. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Né? E, ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Aí começa o problema. Com blasfêmias, opunham-se a Paulo. Engraçado, São Paulo pensava que ele fosse levar o evangelho suavemente para os judeus. Porque na cabeça de Paulo era uma transição natural, né, do judaísmo para o cristianismo. Porque Cristo é o Messias que estava anunciado pelos profetas há mais de 700 anos. Então Paulo achava que ele fosse pregar na sinagoga dos judeus e normalmente eles fossem aceitar, mas infelizmente aconteceu o contrário. Né? Se opunham a Paulo e a Barnabé, então, diz aqui, com muita coragem, Paulo e Barnabé então declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como a rejeitasse, né, vos considerais indignos da vida eterna. Olha aqui, Paulo fala, como vocês rejeitaram Jesus, vocês se tornaram indignos da vida eterna. Isto mostra que não é Deus que condena ninguém à vida eterna, é a própria pessoa que se exclui da vida eterna a partir do momento que ela exclui a salvação que está em Jesus. Veja que Paulo diz para eles aqui: mas como rejeitaste, né, vos considerais indignos da vida eterna. Sabeis que vamos dirigir-nos aos pagãos. Já que vocês não querem escutar, vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Aí, abre aspas, eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Sabe, meus irmãos, hoje também muita gente se exclui da salvação. Muita gente hoje não quer saber de Jesus. Não. Quantas blasfêmias, quantas ofensas, quanto laicismo anticristão nós encontramos hoje. São pessoas que se excluem da vida eterna, não é Deus que a exclui. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Os pagãos se abriram, né? Antigamente chamavam os gregos, né? Se abriam para a palavra de Deus. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Quem é destinado à vida eterna? É aquele que se abre para o Evangelho, se abre para Jesus Cristo. Desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram do seu território. Está aí. Essa perseguição, meus irmãos, já tem 2000 anos, não é só hoje não. Né? As perseguições que existem hoje, principalmente no Oriente, nos países de língua, né? Língua e religião muçulmana, língua árabe, religião muçulmana, né? Que estão decapitando cristãos, crucificando cristãos. Essa perseguição vem lá desde o primeiro século. Né? Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés, como Jesus tinha mandado, né? E foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. É uma coisa interessante, né? Perseguidos, maltratados e expulsos. Paulo muitas vezes flagelado, preso, mas olha que coisa bonita, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. É a consolação do Espírito Santo que vem, né? Sobretudo na hora da perseguição. Pode ter certeza disso. Bom, mas Paulo vai pregando o Senhor por toda a região onde ele anda. E a igreja continua fazendo isso. Depois que Paulo evangelizou ali
toda a região da Turquia, ele foi para a região da Grécia, Atenas, Corinto, subiu para a Macedônia, né? Então vai na região de Tessalônica, Colossos, Evangelho, tudo aquilo, aí ele vai para a região ainda mais para o Ocidente, né? E segundo a carta aos Romanos, teria chegado até a Espanha. Que coisa impressionante, né? Paulo foi um homem que Deus escolheu. Por quê? Porque Paulo, ele tinha muitas condições que, por exemplo, Pedro não tinha. Paulo sabia o grego, porque ele é da cidade de Tarso, né? Mas ali se falava o grego, né? Embora fosse uma colônia romana. Ele tinha a cidadania romana, porque seu pai tinha comprado a cidadania romana, então ele tinha passaporte romano, podemos dizer assim. Ele podia viajar por todo o Império Romano, que era todo mundo daquele tempo, né? E ele sabia também o latim, porque ele estava numa cidade romana, né? E sabia também o hebraico. Então Paulo era esse homem que ele, né? Deus escolheu a dedo. Paulo chega a Atenas, no meio dos filósofos mais famosos do mundo da época, os filósofos pitagóricos, todos os tipos de filósofos ali, né, estoicos. Paulo ali no Areópago, que era aquele lugar onde os filósofos se reuniam para debater as filosofias, Paulo chega ali e vai falar de Jesus Cristo ressuscitado. Né? É impressionante como ele tinha essa faixa larga, como se diz, né? Era um homem que Deus preparou. É importante a gente trazer isso para hoje, sabe? Se você é uma pessoa preparada, se você é uma pessoa culta, como São Paulo era no tempo dele, porque era um rabino que estudou na escola de Gamaliel, use todo esse potencial cultural e intelectual seu para evangelizar, como Paulo evangelizou, porque a missão é para todos, ide pelo mundo inteiro, prega o evangelho a toda criatura. Bem, o salmo de meditação, muito bonito, nos lembra que nós somos ovelhas do rebanho cujo pastor é o Senhor. Esse salmo é maravilhoso, né? Não é só o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, mas o Salmo 99, que é o da missa de hoje, ele diz: o Senhor, só Ele é Deus, somos o seu povo e seu rebanho. Bonito, né? Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Então precisa servir ao bom pastor com alegria. Não é reclamando, não é lamuriando. Não. Vamos para o serviço de Deus com alegria. Quando você for chamado para trabalhar, nos encontros, né? Nas pastorais, casais de jovem, batismo, crisma. Vai ter problema? Vai ter problema, como os apóstolos tiveram. Mas o Espírito Santo vai nos dar a alegria que deu a eles, como eu li aqui na primeira leitura. A primeira leitura, né, termina dizendo: os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, o salmista convida a gente a aclamar o Senhor, a terra inteira, servir ao Senhor com alegria. Deus não quer ninguém servindo a Ele com tristeza, mal-humorado. Eu me lembro de uma passagem da vida da Madre Teresa de Calcutá, que ela exigia das suas irmãs que fosse atender os pobres na rua com alegria. Um dia uma irmã levantou mal-humorada, ela disse: volte para a cama, hoje você não vai sair, porque com essa cara amarrada, de jeito nenhum, volte para a cama, vai dormir. Deixa as outras irmãs, quando você melhorar, você vai, né, servir ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez, somos seus. Deus nos fez, então nós somos seus. Quando você faz alguma coisa, aquela coisa é sua. Você faz uma casa, aquela casa é sua. Deus nos fez, então nós somos dele. Nós temos um dono. Quando nós dizemos nosso Senhor, nós queremos dizer nosso dono, nosso proprietário. Então o salmista lembra isso. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez. Só Ele tem condição de nos fazer, ninguém mais tem condição de nos fazer. Somos seus. Nós somos seu povo e somos o seu rebanho. Eu gosto demais dessa imagem do pastor e do rebanho. Né? O pastor guia o seu rebanho, leva o seu rebanho para as águas refrescantes, como diz o Salmo 22. Né? Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente.
Aí, o Salmo, e depois nós temos a segunda leitura, que é do livro do Apocalipse, capítulo 7. Muito bonita essa leitura, né? Essa leitura mostra a glória eterna do Cordeiro ressuscitado, né? E mostra também a felicidade de todos que já estão com ele, os santos. Então o texto diz, eu, João, vi uma multidão imensa, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Que bonito! A salvação atinge todos os povos, né? Todas as nações, todas as tribos, gente de todas as línguas. É o pastor universal que salva tudo. Apocalipse fala em 144 mil eleitos, salvos. 144 quer dizer o quê? 144 é 12 vezes 12 vezes 1000. Né? 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12, 144. Ok? Vezes 1000. Por que aparece esse número? O 12 é a plenitude. Você vê as 12 estrelas da coroa de Nossa Senhora, os 12 apóstolos, os 12 artigos do credo, né? O 12 é um número que significa assim, ao completo, né? Perfeição. Então 12 vezes 12, nossa, 12 elevado ao quadrado, 144. E 1000? 1000 é a abundância. Abundância. Você fala, já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo. Você não fez, você fez talvez umas 10 vezes, não deu certo. Você fala, já fiz mais de 1000 vezes. O 1000 significa o quê? Abundância, exaustão, plenitude. Então, 12 elevado ao quadrado vezes 1000, quer dizer, uma multidão, que o Apocalipse fala que ninguém podia contar. Graças a Deus, meus irmãos, será muita gente salva, muita. Graças a Deus. Infelizmente, alguns interpretam errado, acham que é só 144 mil que vão se salvar. Não, não pode interpretar isso ao pé da letra. Não, é uma simbologia. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. O trono é o Pai e o Cordeiro, vencedor. Trajavam vestes brancas, é o símbolo da santidade, né? E traziam palmas na mão, é vitória. A palma é o sentido da vitória, né? Então, um dos anciãos me disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Lavar e alvejar as suas roupas no sangue do Cordeiro. Não são só os mártires, são todos nós. Todos nós que lutamos, meus irmãos, no meio desse mundo, esse mundo perverso, no mundo das tentações, mas a gente se mantém na linha de Deus, na linha do Evangelho, na doutrina da igreja. Nós estamos nesse meio, né? São os que vieram da grande tribulação. Quem de nós não tem tribulação? Quem de nós não tem aflição? Não é? Lavar e alvejar as suas roupas no sangue do Cordeiro. Nós também lavamos e alvejamos a nossa roupa aí no sangue do Cordeiro pela confissão, pela Eucaristia, não tenha dúvida, né? Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto. Os santos prestam culto sem cessar a Deus, dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono obrigará, né? Abrigará na sua tenda. Oh, que coisa bonita. Vamos ser abrigados na tenda do Senhor, no céu. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, né? E os conduzirá às fontes da água viva, da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Oh, meus irmãos, que visão bonita é essa do céu, né? Esta é uma visão do céu. São Paulo tem uma outra explicação que ele fala, né? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, São Paulo fala assim, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inefável, não tem palavra para explicar, é indizível o que é o céu. Mas aqui tem uma visão maravilhosa. São uma multidão que ninguém pode contar, graças a Deus, né? Muita gente no céu. E vivendo toda essa maravilha que a gente vê aqui. Eu gosto também de lembrar que São João coloca aquela oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17 de São João, final da Santa Ceia,
em que Jesus fala na oração sacerdotal, diz ao Pai, ó Pai, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti e a Jesus Cristo que enviastes. Que bonito, né? A vida eterna, Pai, consiste em que conheçam a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Isso é o céu. O céu é Deus. O céu é conhecer Deus. Você pode me perguntar, mas o que é conhecer Deus? São Paulo fala, nós ouviremos face a face. Aqui nós vamos como que as apalpadelas, né? Mas veja bem, a gente sabe que Deus não pode se mostrar nesse mundo como Ele é, porque nós não aguentaríamos o fulgor da sua glória. Então Deus se mostra pelo espelho da natureza. Deus se mostra por nós mesmos. Quando você olha para dentro de você, você vê a beleza que você é, a inteligência que você tem, a liberdade, a memória, a consciência, né? Que os animais não têm. É um espelho que mostra Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Né? Mas também o mundo criado, quando você olha para fora de você, a beleza da criação, a beleza das flores, a beleza dos rios, a beleza das matas, a beleza dos pássaros, a beleza do universo. É um espelho que mostra a glória de Deus. Agora, você já pensou quando você poder ver o próprio Deus? Se tudo isso que nós vemos já nos deixa assim quase que em êxtase, imagina quando você vê então a beleza de Deus. Né? É algo estonteante. Sabe, isso leva a gente a quê? A lutar pelo céu. Né? Os missionários, quando passavam de cidade por cidade antigamente, quando terminavam uma missão, o pessoal mais antigo lembra isso, quando os missionários terminavam uma missão, eles deixavam uma cruz, né, na frente da paróquia, e na cruz estava escrito assim, salva a tua alma, ganhe o céu. Né? Jesus fala de que vale a gente ganhar o mundo inteiro se vier perder a própria alma. Não, Senhor, aceitamos perder o mundo inteiro, mas não aceitamos perder a nossa alma. Ok? Então viver de acordo com a lei de Deus, os mandamentos de Deus, fazendo o bem, aderir ao Evangelho do Senhor, ser uma boa ovelha desse rebanho que é o Senhor, não ser um cabrito. Né? Jesus diz que os cabritos são colocados à esquerda, as ovelhas à direita. Né? Não, vamos ser ovelha, obediente à igreja, né? Nada de rebeldias, né? Ser obediente à igreja. Muito bem, e depois nós temos então o Evangelho. O Evangelho, o trecho que a gente coloca hoje é um trecho bem curto, mas ele espelha todo aquele capítulo 10, né, do Evangelho de São João, sobre o bom pastor. O texto diz, né, naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Mas que coisa boa, meus irmãos, que promessa boa Jesus diz, né? Aquele que é dele, que aderiu a Jesus, né? Aderiu à igreja, aderiu ao Evangelho, ele diz, ninguém vai tirá-lo da minha mão. Amém, Senhor, nós precisamos disso. Né? E o Evangelho diz aqui para nós, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Né? A gente sente que o que é de Deus, o que não é de Deus. Quando você sente o que é de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Né? É uma coisa maravilhosa. Por que Jesus faz essa comparação? Você sabe, né? Lá na Terra Santa, na terra de Jesus, os pastores juntam todos os rebanhos no mesmo lugar, no campo dos pastores, ali em Belém, por exemplo, né? E eles fazem um rodízio durante a noite para vigiar o rebanho contra os lobos. Mas quando chega de manhã, cada pastor emite um sinal, uma voz, e só as suas ovelhas vêm até ele. É uma coisa muito bonita. Né? Ele dá um silvo, uma espécie de um apito, um sinal, só as ovelhas dele vêm atrás dele, as outras ficam. Por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz.
Você sabe quando é Jesus que está chamando. E você sabe quando é um falso profeta que está chamando. Por quê? Porque Jesus diz, cuidado com os falsos profetas. Eles virão a voz vestidos de ovelhas, disfarçados de ovelha, mas são lobos arrebatadores. É pelos frutos que você vai conhecer. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, no Sermão da Montanha. É pelo fruto. Olha o fruto. Olha o fruto e você vai ver quem é o bom pastor, quem não é o bom pastor. Né? O fruto dele é o amor, o fruto dele é a caridade, o fruto dele é a obediência à igreja. É a obediência ao catecismo da igreja ou não? Se não é, cuidado. Pode ser falso pastor. Né? E elas me seguem. Né? Ouvem a voz de Jesus e seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Ai, que promessa maravilhosa. Quem segue Jesus fielmente, ele dá a vida eterna. Durante toda a semana, meus irmãos, você viu aí, né, a igreja desdobrou o capítulo 6, né, de São João sobre a Eucaristia. Né? Cada dia, às 8 horas da manhã, mais ou menos, 7h30, eu faço uma live sobre o Evangelho do dia. Né? Durante toda a semana foi o capítulo 6 de São João. Jesus que primeiro multiplica os pães, para mostrar que tem poder sobre o pão. Depois anda sobre as águas, para mostrar que tem poder sobre o seu corpo. Depois ele fala o discurso da Eucaristia, transforma o pão no seu corpo. Se ele tem poder sobre o pão, tem poder sobre o seu corpo, ele pode transformar o pão no seu corpo, porque ele é Deus. E aí ele faz aquelas promessas maravilhosas, né? Quem come a minha carne, bebe a meu sangue, terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então a ovelha de Jesus, esta ovelha, que come e bebe o corpo, o sangue do Senhor, e vai ter a vida eterna. Ele está dizendo aqui, ó, eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Comungar bem, comungar sem pecado mortal, comungar com o desejo de ser cada dia mais santo. Porque senão a Eucaristia vira uma rotina e a gente não colhe seus frutos. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, ele dizia assim, ninguém é digno de receber Jesus na Eucaristia, mas como Jesus quer vir a nós, então vamos recebê-lo com as disposições necessárias. O que são as disposições necessárias? Você comungar primeiro, né, com a alma purificada, a casa limpa. Quando você vai receber uma visita importante, você limpa a sua casa. E quando você vai receber Deus, ele é santo, né? 3 vezes santo, dizia o Papa Paulo VI, né? Muito bem. Então, preparar a alma, né? Ter sede da Eucaristia. Santo Agostinho dizia, né? Aquele que Jesus quer ser, ele se esconde porque ele quer ser procurado. É preciso ter sede, preciso ter fome de Jesus. Que fome é essa? Que sede é essa? Né? Sede da força que ele vai nos trazer. Sede do remédio que ele significa para nós. Né? Quem é fraco precisa de vitamina. Quem é fraco precisa de remédio. Quem está doente precisa... Nós somos fracos espiritualmente. Nós somos doentes espiritualmente por causa dos nossos pecados. Então nós temos que ter sede. Por quê? Porque Jesus é remédio e sustento para a nossa vida. Eu gosto daquela oração que o padre reza. Senhor Jesus, teu corpo e sangue que a hora eu vou receber, não seja para mim causa de juízo, condenação e morte, mas por vossa bondade, seja para mim remédio, sustento para a minha vida. Meus irmãos, nós somos doentes espiritualmente, nossos pecados. Você não tem pecado? Não tem orgulho, não tem vaidade, não tem ganância, não tem arrogância, prepotência, raiva, ódio, ira, inveja, preguiça, maledicência. Temos, nós somos doentes espiritualmente, então nós precisamos do remédio. O remédio é a confissão e a Eucaristia. E sustento para a nossa vida. Somos fracos. As tribulações da vida querem nos derrubar. O demônio quer nos derrubar. As aflições querem tirar de nós a paz. Mas o Senhor é o nosso sustento. O Senhor garante a nossa paz. Entende? Então ele diz aqui, né? Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Confie nisso. Diga para Jesus, obrigado, Jesus. Porque ninguém vai me tirar das tuas mãos, Senhor.
Ninguém vai me tirar do teu coração, Senhor. Como eu gosto daquela oração, né? Que inclusive ela é enriquecida com indulgência parcial, né? Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Meu bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas santas chagas, escondei-me. Não permitais que de vós eu me aparte. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me eu ir para vós, Senhor, para que com os vossos santos eu vos louve, bendiga pelos séculos dos séculos. Amém? Essa oração foi escrita, se não me engano, por Santo Inácio de Loyola e é enriquecida com indulgências, não é? Parciais, se você reza essa oração depois da comunhão. É muito bonita, né? Dentro das vossas santas chagas, escondei-me. Guarda-me, Jesus, aí nas tuas chagas. Guarda-me no teu coração, Jesus. Né? Para que ninguém me tire daí. E Jesus fala, ninguém vai arrancá-la de minha mãe. Tome posse dessa bênção, meus irmãos. Tome posse dessa promessa, uma promessa de Jesus. Se você segue Jesus, ama Jesus, segue a doutrina da igreja, né? Ninguém vai arrancar você das mãos de Jesus. Tome posse disso, né? Com fé, com confiança, Jesus, ninguém vai me tirar das tuas mãos. Nem o demônio, nem nada. São Paulo dizia, o que me tirará do amor de Cristo? A fome, a peste, a doença, a perseguição, a morte? Nada. Nada me separará do amor de Cristo, diz São Paulo. Nós temos isso também, nada. Nada vai me arrancar das mãos de Jesus. Nem os problemas da vida, nem as tribulações da vida, nem as aflições, nem as perseguições, nem as tentações. Nada me separará do amor de Cristo. Porque Ele prometeu. Né? Está aqui, ó. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Não é só da mão do Filho, é também da mão do Pai. O Pai que nos dá o Filho, pela graça de nós abrirmos o coração para Ele, o Pai também está dizendo aqui que Ele também vai nos guardar. Ninguém vai arrebatar, né, das mãos do Pai. E Ele fala, eu e o Pai somos um. Né? Claro, Deus é indivisível, Deus toma um só. Né? Então, está aí, meus irmãos, que coisa bonita. Deus é o pastor. Já lá no Antigo Testamento, né, o povo de Israel tinha Deus como seu pastor. Né? Pastor que guiava o povo através dos reis, através dos juízes, através dos sacerdotes. É assim que o pastor de Israel, né? Por isso que o salmista canta o pastor nos salmos, né? Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Né? Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, não temerei, porque o Senhor vai comigo. Seu cajado, seu bastão, seu báculo são a minha proteção. Né? Já o povo de Israel tinha Deus como pastor. E esse pastor, então, se manifesta em Jesus. Eu sou o bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor. Ele fala, eu amo as minhas ovelhas. Eu não sou como aquele mercenário, né, que é contratado, pago para vigiar as ovelhas, mas quando chega o lobo, corre e abandona as ovelhas na mão do lobo. Não, não. Jesus foi enfrentar o lobo, o demônio. Né? Travou uma batalha terrível contra o demônio. Morreu, né, crucificado, mas nos libertou do demônio. Venceu o demônio e depois ressuscitou. O demônio não pode ressuscitar da morte eterna dele, mas Cristo ressuscitou e garantiu para nós a ressurreição. Então esse é o bom pastor. A gente se torna ovelha desse bom pastor, meus irmãos, aceitando os evangelhos, né? Aceitando o que a igreja nos ensina, vivendo de acordo com o catecismo da Igreja Católica, obedecendo à igreja, né? Sabe, pertencer à igreja é uma graça que Deus dá a todos, no mundo inteiro. Agora, entra nela quem quer, pela água do batismo. Pela água do batismo, nós pertencemos a Cristo, somos membros de Cristo, filhos de Deus, herdeiros do céu, né? Pelo batismo. Muito bem, por isso que Jesus manda, então, que a igreja vá pelo mundo inteiro. Ide,
levar o evangelho a todas as criaturas, né? Agora, nós precisamos também estender as nossas mãos para aqueles que são ainda incrédulos, aqueles que não acreditam, né? Porque São Paulo fala, a fé entra pelo ouvido. E Deus pergunta ao profeta Isaías, Jeremias, a quem eu enviarei? Né? Então o profeta Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Né? Depois o profeta diz, quão belos são os pés daquele que é o mensageiro da boa nova. Né? Então, cada um de nós deve ser esse mensageiro da boa nova. Né? Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. Né? Que se alguém entrar por ele, vai encontrar a salvação. Né? Agora, nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas, com os falsos doutores. Sabe, eu não sei se você tem ideia da quantidade de falsas doutrinas e de falsos pastores que existe no mundo. Eu quero dar um exemplo. Eu não sei se você já ouviu falar no grande Dom Estevão Bittencourt, que foi um monge beneditino que morreu com 80 e poucos anos e que escreveu uma revista Pergunte e Responderemos durante 50 anos. Ele era um gigante. E eu tenho todos os números da revista do Dom Estevão, quase 600 números. E Dom Estevão analisava todas essas falsas doutrinas e falsos profetas em muitas das suas revistas, era uma revista por mês. E eu pedi a ele autorização, ainda quando ele estava vivo, para eu publicar um livro em que eu ia colocar o que ele falou sobre falsas doutrinas, falsas religiões. Sabe? E aí nasceu esse livro aqui, né? Falsas doutrinas, né? E seitas e religiões. Olha, nesse livro, você também tem um org aqui. Org quer dizer organizador, não é nada meu. Eu só organizei aqui 100 artigos de Dom Estevão falando de falsas doutrinas que existem no mundo hoje. É uma quantidade enorme. Se você olhar só o índice, né? Por exemplo, problemas de todos os tipos, né? Você vê aí, por exemplo, né? Vou ler aqui alguma coisa rapidamente, por exemplo, a árvore da vida, Mormons, Testemunho de Jeová, religiões orientais, islamismo, panteísmo, holismo, gnosticismo, budismo, cada um disso aí é um artigo. Zen budista, hinduísmo, brahmanismo, mantra, confucionismo, taoísmo, shintoísmo, arte mahikari, yogas, meditação transcendental, Hare Krishna, Igreja Messiânica Jorei, monismo, I Ching, Sheishnoye, Perfect Liberty. Dom Estevão levantou mais de 100 falsas doutrinas e falsos profetas. Aqui, na introdução desse livro, eu coloco um negócio que eu queria ler para você. É impressionante. E quando eu li isso daqui, eu fiquei assustado. Diz assim, que, veja bem, para sentirmos a gravidade das seitas, o Parlamento Europeu, que congrega os países da Europa, né, preocupado com o problema das seitas, declarou em 1998 que nos últimos anos nasceram 20 mil seitas em todo o mundo. 20 mil seitas. 12 mil no Ocidente, 8 mil na África, um fenômeno que envolve cerca de 500 a 600 milhões de pessoas. Segundo o parlamento, na Itália há 400 novos movimentos religiosos, que não são cristãos. Na Espanha fala-se em 300 a 600 seitas. O Parlamento Europeu elencou também uma série de crimes cometidos pelos adeptos dessas seitas: abusos sexuais de menores, tráfico de drogas e de pessoas, exercício ilícito de profissões médicas, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e instigação ao suicídio, exploração econômica dos adeptos, busca de objetivos políticos, desleixo físico e psíquico dos adeptos, desenraizamento das pessoas no ambiente próprio e familiar, e vai embora. Né? Agora, veja bem, aqui no Brasil também tem isso. Né? Essas religiões também estão chegando aqui fortemente no Brasil, não pense que não. Né? Temos aí muitas e muitas seitas espalhadas aí, trazendo muito dinheiro. Bom,
Então, o evangelho de hoje, que fala do bom pastor, do verdadeiro pastor, a gente tem que tomar cuidado também com os falsos profetas. Né? Eu gostaria de lembrar aquilo que os apóstolos falam para nós. Por exemplo, eu vou lembrar aqui alguma coisa, por exemplo, interessante. São Pedro, né, na segunda carta dele, São Pedro fala assim, no capítulo 2, assim como houve entre o povo falsos profetas, lá no Antigo Testamento, né? Você lembra lá que o profeta Elias, ele aniquilou 400 falsos profetas, né, de Baal, né? Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores. São Pedro chama de doutores. Vem vestido aí elegante, de terno, com gravata e tudo, falando em títulos, falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Disfarçadamente. Porque o demônio, meus irmãos, ele é solerte, ele disfarça, né? Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si a ruína repentina. Veja, no tempo dos apóstolos, São Pedro, o primeiro século, já falava de falsos pastores dentro da igreja. Olha, meus irmãos, quantas heresias houve na igreja. Logo no ano 325, a igreja teve que fazer o concílio de Nicéia, porque um presbítero famoso da igreja, Ário de Alexandria, começou a dizer que Jesus não era Deus. Meu Deus do céu, eu preciso a igreja fazer um concílio para acabar com o arianismo. E deu um trabalho de 4 séculos para a igreja para acabar com o arianismo, porque depois os imperadores se tornaram também arianos e deu um trabalho danado para a igreja. Depois vieram muitas outras heresias. Em seguida vem a heresia de Macedônio, que era patriarca, bispo de Constantinopla, negando que o Espírito Santo era Deus, o macedonismo. A igreja teve que fazer o primeiro concílio de Constantinopla. Depois vem um outro herege, Nestório, patriarca de Constantinopla, bispo de Constantinopla, negando que Nossa Senhora era a mãe de Deus. Dizia, não, Nossa Senhora é apenas mãe do homem Jesus, mas não é mãe do Jesus. Então, então existem 2 Jesus, um que é Deus e um que não é Deus? A igreja teve que realizar o concílio de Éfeso no ano 431, na cidade de Éfeso, onde Nossa Senhora morou com São João, né? E ali o concílio declarou, Maria é Theotokos. Deus, Tocos, mãe de Deus. Claro, o Verbo se encarnou nela, assumiu carne nela, ela deu a natureza humana ao Verbo, ela é mãe de Deus. Depois veio uma outra heresia chamada, né, monofisismo, de um patriarca, de um monge famoso de Constantinopla chamado Sérgio, que queria negar, né, ou melhor, Eutiques, que queria negar que Jesus tivesse a natureza humana. Foi preciso o Papa São Leão Magno escrever uma carta para o patriarca de Constantinopla, Tomos a Flaviano, e dizer, não, Cristo tem 2 naturezas, humana e divina. Porque o Eutiques dizia que a natureza divina tinha engolido a natureza humana, Jesus não era homem, era só Deus. Então o Papa Leão teve que explicar que se Jesus não é homem, não é Deus, ele não é o salvador da humanidade. Porque para ele salvar a humanidade, ele tem que ser homem. Igual a nós em tudo, exceto o pecado. E assim, foram muitas heresias. Depois vem o monoteletismo, que negava que Jesus tivesse uma vontade humana. Depois vem o iconoclasmo, querendo destruir todas as imagens, inclusive de Cristo, né, na cruz, que deu uma revolução, uma guerra tremenda em Constantinopla, onde os monges foram massacrados. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com falsos profetas, falsos doutores. Qual é o caminho? O caminho é você seguir a igreja com fidelidade. E seguir a igreja hoje com fidelidade, meus irmãos, é o catecismo da Igreja Católica. O catecismo da Igreja Católica, diz o Papa João Paulo II, quando aprovou o catecismo, o Papa João Paulo II disse, aqui está o texto de referência da fé católica. Quem quiser saber o que a igreja acredita, está aqui no catecismo da Igreja Católica. Pronto. Aí você não cai na mentira. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O mundo, meus irmãos, está dividido em 2 partes. Aqueles que acreditam na verdade do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade.
Jesus chama o Espírito Santo o Espírito da verdade. É aquele que acredita na mentira do demônio. Ele é o pai da mentira. Existe o Espírito da verdade e existe o pai da mentira. Quem é que nós queremos seguir? Temos que seguir a Cristo, ao Papa, ao Evangelho. E o Papa João Paulo II deixou, quando ele aprovou o Catecismo da Igreja em 1992, que ele teve aqui na América, em Santo Domingo, no dia 12 de outubro de 1992, exatamente quando completaram 500 anos da chegada de Colombo aqui e o início da evangelização da América. João Paulo II disse para os bispos, né, da Conferência Episcopal Latino-Americana, João Paulo II disse para os bispos: eu entrego a vocês o Catecismo da Igreja. É o melhor dom que a Igreja pode fazer para vocês. E o Papa diz: usem o Catecismo assiduamente quando for convocar o povo para viver a fé da Igreja. Sabe, meus irmãos, a mentira está por aí. Se a gente não quiser ser engolido pela mentira, a gente tem que seguir o dicionário da verdade, que é o catecismo hoje da Igreja Católica. Eu não tenho dúvida de dizer isso para você. Sabe? Nós estamos falando do bom pastor, do verdadeiro pastor, e tem os falsos pastores. Então, a gente, para ter o discernimento, a gente tem que ter o conhecimento da doutrina. Se a gente não tiver conhecimento da doutrina, a gente não tem discernimento. Como diz o caipira, a gente come gato por lebre. Entende? Então, conhecendo, a gente pode viver. Ok? Então, essa questão é muito importante. E eu gostaria de ler ainda aqui o que São Paulo diz, né? São Paulo, ele escreveu para São Timóteo. Você sabe que Paulo sagrou 2 bispos, né? Timóteo e Tito. São Timóteo ele colocou na cidade de Éfeso, que no tempo dele era a capital da província romana, da Ásia Menor, uma cidade que tinha 300.000 pessoas. Eu estive em Éfeso várias vezes, por causa da peregrinação da Canção Nova que passa lá. Éfeso, meus irmãos, tem ainda hoje aquele anfiteatro romano que São Paulo pregava. 50.000 lugares, está lá. Éfeso tinha uma rua calçada de mármore. Impressionante. Ali tinha o templo do imperador Trajano, que o imperador era considerado um deus. Por isso Nossa Senhora foi morar ali com São João. São João foi lá para evangelizar Éfeso. E o túmulo de São João é em Éfeso. Ok? Então Paulo colocou Timóteo ali como bispo de Éfeso. E colocou São Tito como bispo lá daquela ilha importante chamada Creta, aos pés ali embaixo da Grécia, porque era um ponto importante naquele tempo. Ok? E aí São Paulo escreve para Timóteo, dizendo assim, primeira carta, capítulo 4, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, São Paulo escreve assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé. Apostatar da fé quer dizer negar a fé. Sabia que tem gente na Europa pedindo para cancelar o batismo? Não tem como cancelar o batismo, mas tem gente pedindo. Isso é apostasia. Né? Dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Paulo fala em doutrinas diabólicas, de hipócritas impostores que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento. Eram os gnósticos do tempo dele. O gnosticismo que proibia o casamento. Né? Depois, na segunda carta a Timóteo, Paulo volta a falar, ele diz assim para Timóteo, né? Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda a paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, ou seja, a palavra do Evangelho que salva, meus irmãos. Então São Paulo fala para Timóteo, prega, insiste, exorta, com paciência, não se canse, tá? Levados pelas próprias paixões,
paixões, pelo pecado. E pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si e se atirarão às fábulas. Está aí, meus irmãos, quanta gente hoje vivendo nas fábulas, nessas fantasias. Eu fico, sabe, horrorizado de ver hoje com o que acontece em muitas universidades. Eu trabalhei 40 anos em universidade. 40 anos. A minha vida inteira eu trabalhei em universidade. Ok? Desde os meus 22 anos de idade, quando eu prestei concurso para a Universidade Federal de Itajubá, 40 anos eu trabalhei. Mas o que a gente vê hoje nas universidades, meus irmãos, muito ateísmo, muita revolta contra a igreja, muita revolta contra Cristo, muita imoralidade, se pregando, sabe, tudo que está errado em termos de moral. E se você fala que está errado, você é criticado, você é zombado, você é colocado para fora. Quem manda hoje nas universidades são falsos profetas. O Papa João Paulo II falou que no século XX os falsos profetas fizeram escola. Hein? Não querem mais ouvir Jesus Cristo, não. Querem ouvir os filósofos pagãos, os filósofos ateus. É Nietzsche, que falava da morte de Deus. É Marcuse, que falava que o homem é a medida de todas as coisas, não Deus. Excluía Deus. É um Sartre, ateu. É um Saramago, ateu. É um Schopenhauer, não sei o que mais. Homens que não acreditam em Cristo, não acreditam em Deus. Né? Racionalistas, materialistas, fazendo a cabeça dos jovens. E sabe por que isso me preocupa muito, meus irmãos? E nós temos que rezar muito por isso, pedir a Deus que nos socorra. Porque os formadores de opinião saem das universidades. É da universidade que sai aquele que vai ser jornalista, aquele que vai ser escritor, aquele que vai ser... aqueles que formam a opinião da sociedade, formam a cultura da sociedade. Está aí. Temos que seguir o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Porque a igreja insiste, fora dele não há salvação. São Pedro disse lá, Atos 4,12, não nos foi dado debaixo do céu outro nome no qual nós tenhamos salvação. Quem abandonar Jesus Cristo conscientemente está jogando fora a vida eterna. Está aqui na leitura de hoje. Nós vimos isso. Né? Paulo disse, você foi pregar para os judeus, vocês não querem? Então vocês estão jogando fora a vida eterna. Nós vamos pregar para os pagãos. Certo? É isto. Eu sei que todos vocês têm essa consciência que eu tenho. Eu quero terminar essa reflexão pedindo ao Senhor, Senhor, tem compaixão de nós. Age, Senhor, nos meios de formação, da cultura, da mentalidade do povo. Senhor, para que haja, Senhor, a moral. Retira toda a imoralidade, Senhor. Retira todo o ateísmo. Retira todo, né, esse racionalismo que só acredita na razão, só acredita na ciência, esse cientificismo cego, né, que não quer saber de Deus. Que a Virgem Maria, a mãe de Cristo e mãe da Igreja, interceda por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenha, meu irmão, um santo domingo. E não fique triste, não fique desanimado, não, porque Jesus fez uma grande promessa. As portas do inferno nunca prevaleceram contra a igreja. Um grande abraço.